Olá, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do canal Teologia Artesanal. E hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é fundamental para o início de um canal que se pretende oferecer um pouco de teologia. Olha, sua visão de Deus afeta a sua visão da vida? Pois é, eu acredito que sim, mas nós vamos caminhando aqui. Como você sabe, da natureza humana a busca por sentido religioso. Antes mesmo do ateísmo, o ateísmo em vários momentos da antiguidade era uma concepção praticamente inimaginável. De maneira geral, os seres humanos herdaram dos seus ancestrais um certo senso de sacralidade, de um propósito transcendente. Isso meio que parece estar na estrutura da condição humana. Mas é claro, a visão que o ser humano desenvolve sobre a divindade pode variar de tempos em tempos, em contextos culturais, e isso pode ter, de fato, implicações muito sérias sobre como nós gerimos a vida ou como nós lidamos com a realidade. Veja bem, a primeira percepção que nós conhecemos sobre quem Deus é ou se existe alguma divindade é o chamado politeísmo. Uma prática comum até hoje, mas muito praticada na antiguidade, era a crença de que havia uma quantidade expressiva de divindades que conviviam em conflito ou em harmonia, e dependendo da relação entre essas divindades ou da devoção de adoradores a essas divindades interviam na realidade humana de alguma maneira. Até mesmo as implicações chamadas cosmogônicas, ou seja, a origem do cosmos, a origem do mundo, nós temos aí alguns documentos da antiguidade, achados arqueológicos, que dão testemunhos dessas narrativas, desses mitos antigos sobre a origem do universo. É verdade também que temos aí o panteísmo, quase como um desdobramento do politeísmo. A noção de que tudo que existe é divino, ou pelo menos grande parte do que existe é divino ou divinizado. Seres humanos, criaturas, plantas, em diversos contextos culturais podem se tornar objeto de adoração. Nesse caso, Deus ou os deuses não apenas criaram, tudo é divino, ou a realidade em geral, ela é divinizada. Bom, nós temos aí um desdobramento um pouco tardio de um movimento em que a gente chamaria de um monoteísmo primitivo, ou alguns dariam o nome de enoteísmo. É o que nós encontramos, por exemplo, em Abraão, que apesar de ter uma crença em Javé, ou Yavé, essa crença ainda não era desenvolvida ao ponto dele reconhecer nesse Deus o Deus de todo o universo. De alguma maneira, o Deus de Abraão é o Deus de Abraão, é o Deus dos patriarcas, que vai se revelando um Deus que transcende a própria biografia, é o Deus do universo, é o Criador de todas as coisas. Isso fica nítido quando o monoteísmo amadurece, já no Êxodo ali com Moisés, quando fica nítido que há um grande conflito, ou melhor, pelo menos uma grande demonstração pública da soberania do Deus de Israel ante os deuses pagãos, quando ele diz que toda a terra é dele. Essa é uma resposta dada por Deus a Moisés quando questionado sobre a sua peregrinação a uma terra que Deus havia separado. Lembrando que nessa época as divindades eram territoriais. Agora o que nós temos é um Deus que é de toda a criação, ele é transterritorial. Na verdade, ele é a causa de todo o mundo. Essa é a grande revelação monoteísta. É claro que o monoteísmo vai se desenvolvendo e ele cria uma ampla aceitação no Ocidente, particularmente por causa dessa tradição herdada do judaísmo no cristianismo, que foi transmitida de uma forma cultural. Hoje a gente fala de Deus e praticamente mesmo aqueles que não creem em Deus concebem mais ou menos uma visão monoteísta de Deus. Mas uma reação interessante, principalmente no final da Idade Média, ou no início da modernidade, é a reação de alguns filósofos ao monoteísmo cristão, expresso, por exemplo, na Trindade. A noção de um Deus que cria tudo e é a causa do universo não era um problema, mas era um problema, por exemplo, a noção de que esse Deus intervia na realidade e ele era o mantenedor da realidade. Daí nasce uma concepção distorcida de monoteísmo chamado deísmo, em que o mundo como nós criamos é uma realidade fechada, é um mundo que é regido por leis naturais, leis mecanicistas, e por isso ele é mantido sob regular controle das próprias leis da natureza. É aquela velha analogia do relojoeiro: Deus criou o mundo, deu cordas e agora o mundo funciona de forma autômata ou autônoma, não necessariamente exigindo a presença permanente de um Deus intervindo na vida intracriação.
Bom, isso é um ponto importante porque, de alguma maneira, o deísmo pavimenta o caminho para o que nós chamamos de ateísmo. O ateísmo é uma negação intencional, direta, filosófica da existência de qualquer tipo de ser transcendente. O ateísmo é um movimento cultural, de fato, mas um movimento de minoria estatisticamente. Estatisticamente, o nosso mundo ainda é esmagadoramente religioso, o que significa que os homens continuam respeitando essa pulsão que os reformadores e os teólogos antigos chamavam de sensus divinitatis, esse senso pelo sagrado. Eu quero destacar aqui como cada uma dessas concepções sobre Deus pode afetar a nossa compreensão da realidade. Ora, se você acredita em várias divindades, você pode ter numa mesma comunidade diversas devoções e pequenas segregações culturais a partir de crenças em múltiplas diversidades. Como é que você pode trabalhar, por exemplo, uma moralidade comum ou uma moralidade que mantém uma ordem pública se você, por exemplo, se devota a uma miríade de seres sagrados? Lembrando que, filosoficamente, reconhecer Deus tem implicações morais muito sérias para teístas e para alguns campos da filosofia moral. Agora veja que coisa curiosa. Se nós avançarmos nesse raciocínio, o panteísmo, por exemplo, tende a sacralizar a realidade e fazer com que seres humanos tenham uma relação amedrontada diante do mundo criado, ou uma relação de subordinação diante da realidade criada. A gente vê isso em diversos contextos culturais. Pense, por exemplo, no monoteísmo como uma afirmação muito radical dentro do mundo antigo. Existe um Deus que não está condicionado a nada, que não é relativo a nada e tudo é relativo a ele. Ele é a causa da realidade. E tudo que existe na realidade é relativa umas às outras. Então nada pode se sobrepor uma à outra, porque o absoluto é Deus, logo tudo é relativo. Nada pode ocupar esse lugar absoluto. Nada que foi criado. O sexo, o poder, o dinheiro, a força, a guerra, nada pode ocupar esse lugar central que é ocupado por esse Deus. De fato, o monoteísmo cria uma relação completamente nova. E, na verdade, se a gente continua avançando, a forma última da explicação monoteísta é o que nós chamamos de trindade, que é a concepção monoteísta cristã. O monoteísmo cristão concebe Deus como o único Deus na sua natureza, mas que ele possui uma diversidade relacional dentro da sua estrutura una. Essa diversidade relacional é percebida na história da revelação bíblica em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é importante mencionar que, historicamente, o cristianismo não concebe 3 deuses. Lembra da pergunta do Renato Russo na canção Índios? Quem me dera ao menos uma vez pudesse entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3? Essa pergunta tem um problema nela. Porque quando um cristão diz que Deus é um, e quando ele diz que 3, ele não está falando no mesmo sentido de quando nós afirmamos um. Um diz respeito à natureza de Deus. 3 diz respeito à tríplice relação pessoal que existe dentro dessa natureza. É que para o cristianismo, Deus é eternamente amor. Isso é um atributo eterno. O Islã, por exemplo, não pode afirmar isso. O cristianismo afirma isso porque reconhece dentro da divindade uma relação comunitária entre pai e filho. E o vínculo dessa relação é o Espírito Santo. Por isso, Jesus é apresentado como o Filho amado em quem o Pai tem prazer. Veja como isso é importante, porque o cristianismo concebe Deus como um Deus relacional. Logo, nós olhamos para a criação de Deus, o que nós vemos? Nós vemos uma rede relacional. Pássaros dependem de outros seres, flores dependem de polinização das abelhas, a terra depende da decomposição orgânica, quanta cadeia, os seres humanos são relacionais, vivem em comunidade. Quando Deus cria o homem, fala que não é bom que ele esteja só, porque Deus não era só, esse era o parâmetro de comparação. Então, na visão cristã, o mundo é relacional, ou seja, o mundo é fundado em amor, em relações de amor, porque o próprio Criador é relacional. Ele deixou as marcas na criação daquilo que é um atributo eterno dele. Agora veja bem, a partir da noção de que Deus é relacional, o cristão reconhece um senso de comunidade. O que é comunidade? A visão cristã não é de, por exemplo, um pluralismo caótico e também não é de uma homogeneidade social. Sabe, blocos, todo mundo igual, comunidades homogêneas ou uma explosão de diversidades e de voz dissonantes, subjetivas, como a gente vê hoje como característica da pós-modernidade, em que cada indivíduo impõe a sua individualidade sobre a vida ética e cultural.
Ou por outro lado, sociedades, por exemplo, coletivistas que tentam uniformizar as pessoas. Não, o cristianismo reconhece um paradoxo trinitário que é unidade e diversidade. A minha concepção de Deus afeta a minha concepção de realidade, de cultura e sociedade. Então veja bem, quando eu digo que cristãos, ao conceberem Deus de uma determinada forma, isso tem desdobramentos no modo como ele olha para a vida, isso é muito sério. Lembre-se, nosso tema é a sua visão de Deus afeta a sua visão da vida. Como você pode ver, aqui a teologia é artesanal. Muito obrigado.